Bom dia a todos, então, sejam bem-vindos aí a mais uma quarta-feira de estudo. A gente está se aproximando do finalzinho do livro Vida e Sexo do Emmanuel. Lembrando que nosso próximo livro, nós vamos estudar o livro Roteiro, também do Emmanuel, com o Chico Xavier. Para a gente iniciar o nosso encontro de hoje, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, acalmar nossos corações e dizer: Mestre, obrigado por ser nosso modelo de conduta, por ser guia nesta encarnação, por não nos deixar desvirtuar os passos que nos permite sempre ir além, de acordo com seu mandato de amor. Mestre, obrigado pelo trabalho que ora se apresenta. Obrigado, Mestre, por nos fazermos tarefeiros de tua seara bendita, mesmo diante de nossas imperfeições. Senhor, ajude-nos a ter um encontro sadio, instrutivo, para os nossos próprios espíritos, a fim de que, restaurados, possamos dar passos novos e melhores a cada dia. Enfim, rogamos a tua bênção e a tua bondade pela Gislene, que hoje vai direcionar os nossos estudos, para que, inspirada por seus mentores, possa trazer aquilo que for preparado como semente nova aos nossos corações. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, o tema de hoje, capítulo 22, adultério e prostituição. Gia, a casa é sua. Bom dia a todos. Eu, eu fiz um estudo aqui, né? E eu me deparei que o adultério e a prostituição, eles estão interligados. E aí, nesse tema, a gente fala sobre sexo, né? E, e aí a gente vai falar do sexo sobre o ponto de vista espiritual, e não apenas material. E, e a gente tem que estudar com respeito, sem tabus, para aprendermos a controlar nossas paixões. Moisés trouxe em um dos 10 mandamentos o tema adultério. Não cometais adultério, né? E esse é o 7º mandamento. E é importante salientar que no comércio do sexo, todos saem perdendo, né? Quem paga, quem recebe, quem produz filmes pornográficos, e, e é isso. Então, adultério e prostituição. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever para todos nós, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar ao trem aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos alguém uma falta, devemos vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Desculpa, gente. Então, assim, indulgência, né, é a qualidade de quem é bondoso, tolerante e que perdoa. E profligarmos quando a gente critica severamente uma ação de alguém, né? Então, do item 13, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra.
faz com que ser bondoso, tolerante, perdoar os erros cometidos pelos outros é um dever de todos nós. A indulgência nos ensina a não julgar os outros com severidade, se não nos julgamos da mesma forma. A não condenar, ao não condenarmos ao próximo por aquilo que desculpamos a nós. Quando censuramos os outros, pode ser por dois motivos: reprimir o outro ou fazer desacreditar a pessoa que estamos criticando. Geralmente, essa segunda opção, né, ela é feita por maldade e não tem desculpa. Enquanto reprimir o outro pode ser louvável, uma vez que disso pode resultar um bem e sem isso o mal jamais seria reprimido, e se a gente não fizer isso, né, porque quando você reprime uma pessoa, pode ser um ato de ajudá-la, né, a crescer, né, a melhorar aqueles, como é que fala? Os atos, né, que elas estão praticando. Então, voltando ao livro, é curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas nos domínios do espírito, haja escolhido aquela da mulher em falhas de sexo para pronunciar a sua inovidável sentença: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa é uma sentença, né, que é impossível de esquecer, né? Todo mundo lembra dessa sentença. Dizer-se-ia que no rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da terra haja escapado do cardume das existências consecutiva aos chamados erros do amor. Penetre cada um de nós os recessos da própria alma e se consegue apresentar comportamento irrepreensível no imediatismo da vida prática. Ante os dias que ocorrem, indague-se com sinceridade quanto às próprias tendências. Quem não haja varado transes difíceis nas áreas do coração, no período da reencarnação, é que se encontre, investigue as próprias inclinações e anseios do campo íntimo. E, em sã consciência, verificará que não se acha ausente do emaranhado de conflitos que remanescem do acervo de lutas sexuais da humanidade. Desses embates multimilenares, restam ainda por ferida sangrenta no organismo da coletividade o adultério, que de futuro será classificado na patologia das doenças da alma, extinguindo-se, por fim, com remédio adequado, e a prostituição, que reúne em si homens e mulheres que se entregam às relações sexuais mediante paga, estabelecendo mercados afetivos. É aquilo que eu falei, né? Lá no princípio, que todas as pessoas envolvidas no comércio do sexo, né, saem perdendo, né? Quem paga, quem vende e quem produz. E porque eles ficam interagindo, né, com os espíritos malfeitores, espíritos de baixo nível, né? Não sei se é assim que eu posso falar. Quando ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, da violência homicida e da escravidão que acompanham a comunidade terrestre há milênios, diluindo-se muito
pouco a pouco o adultério e a prostituição ainda permanecem na terra por instrumentos de prova e expiação, destinados naturalmente a desaparecer na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso na balança do processo e da vida. Aí, o Allan Kardec, na pergunta 701 do Livro dos Espíritos, perguntou para a espiritualidade. Pode falar, Murilo. Gigi, eu arrependi de ter levantado a mão para deixar você falar. Olha, mas posso falar, depois você pergunta. Eu acho interessante, porque assuntos como adultério e prostituição são assuntos recorrentes, porque, infelizmente, ainda fazem parte do nosso arcabouço moral, dentro da nossa vivência cotidiana. Mas Jesus já enfrentava esta dificuldade quando instruía os seus primeiros seguidores. Não somente a fim de falar ao outro que o adultério ou a prostituição seja certa ou errada, mas para levar esse sentido para todas as nossas relações para além do sexo. Porque quando eu traio a confiança da Gislene, eu estou em adultério dentro daquela amizade. Tal como que eu pego a minha mediunidade e falo, olha, Miriam, para você receber um passe e conversar com o espírito tal, você tem que me pagar R$100. Eu estou prostituindo. Sim. Então a gente tem que pensar. Porque a moral do Cristo é uma moral que nos ensina que a gente dá de graça o que de graça a gente recebe. Uhum. E aí, quando Emmanuel remonta que aquele que tiver isento de pecado, a gente sai todo da zona de julgamento e somos levados a uma zona de reflexão. Por quê? Porque é muito fácil ter receita para o problema do outro. Difícil é ter para o meu. Então, se eu não olho para mim, é muito fácil olhar e apontar para o outro. E todos nós, como diz o próprio Emmanuel, podemos uma hora estar de frente com o adultério ou com a prostituição, não porque isso é vontade de Deus, não. Mas ele coloca, inclusive, que isso tende a diluir e destinado naturalmente a desaparecer. Mas são provas e expiações que os espíritos, na nossa fase evolutiva, podem ainda requerer para aprender a se amar, se valorizar, respeitar seus próprios sentimentos. E é uma prova difícil, porque toca o nosso íntimo, a nossa confiança, o nosso sentimento. Toca a nossa zona de vulnerabilidade. Então, quando a gente passa por uma experiência, a gente deveria, antes, repensar, diante disso, o que está me fazendo vivenciar? É a prova de não voltar a odiar uma pessoa? É a prova de entender até onde eu posso ir? É a expiação pelas vezes em que eu brinquei com o sentimento de outros? Porque à toa, ao acaso, não, nada acontece. De toda experiência, por mais fragilizante, ela é uma escola para a alma. E Emmanuel fala, olha, não tem quem não tenha problemas afetivos. Os chamados erros do amor.
Porque hoje eu tenho um afeto muito grande por alguém. Um amor muito grande, muito sadio. Mas esse amor, para desvirtuar, é muito fácil. Quando a gente olha para Jesus, ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Vocês lembram dessa parte no Evangelho? Sim. Mas quando a gente lê o texto em grego, na língua original, não é isso com essa tradução que a gente lê. No grego, a gente tem 3 palavras para falar sobre o amor, e não é uma. É aquele amor erótico, depois a gente tem um amor fraterno, e um amor puro, que é o amor de Deus. E aí a gente vai pensar, será como que é o nosso amor? Ele é vazio de sentido? Porque se ele for vazio de sentido, eu parei naquele mais rudimentar forma de amor. Mas quando eu vejo no outro meu irmão, para além de qualquer outra coisa, e entender as suas fragilidades como as minhas, eu tendo a ir com amor fraterno. Ainda não somos capazes de amar com o amor de Deus. Com esse amor mais puro, esse ágape, que é a palavra, né, usada. Mas ainda, quem sabe, em alguma encarnação a gente vai chegar quando formos espíritos puros. Mas para isso, se a gente não olha para a própria alma, vai dar errado. Porque a gente é tão frágil que a gente não sabe ainda escutar do outro sobre a nossa pequenez, sobre o nosso erro. Então a Denise pode vir falar com o Murilo da forma mais fraterna: Murilo, você está errado. Não é assim. Reveja a sua atitude. E aí o Murilo, todo orgulhoso, vai soltar as pedras em cima de Denise. Então, quem primeiro fere a nossa bolha da vaidade somos nós mesmos. Para que a fraternidade do outro encontre lugar para me tocar na hora de me fazer reformar o meu ser. E aí ele coloca assim, sobre os comportamentos irrepreensíveis. Gente, eu tenho tantos comportamentos repreensíveis e tão poucos irrepreensíveis. E é no cuidado amoroso de mim mesmo que eu cresço enquanto espírito. E aí, para eu ficar calado, ele coloca assim, que nós todos já passamos por transes difíceis nas áreas do coração. O que é um transe? É alterar um estado de consciência. Um transe mediúnico, a consciência do médium altera seu nível para que uma entidade espiritual fale por ele. E esse transe difícil na área do coração? É todas as vezes que eu não respondo com sentimentos puros e pelo crivo da razão às emoções que me acometem. Eu entro num transe. E um transe na área do coração pode ser ótimo. Eu posso amar sem limite, ter uma experiência linda. Mas ele também pode me levar para um buraco. E aí, o estar em estado de consciência plena no aqui e no agora é que me leva a ter uma direção e uma experiência com mais discernimento das minhas emoções. Então, investigar nosso coração é entender
que não tem importância eu sentir raiva. Sentir raiva é humano. O que eu vou fazer com a raiva é que me diz cristão. Eu posso estar triste, não tem problema nenhum em ficar triste. Mas o que eu farei com essa tristeza vai falar do meu comportamento. Eu acho que é por isso que na sexta-feira à tarde a gente está estudando Joana de Ângeles, para a gente aprender, por uma ótica espírita, o que fazer diante disso. Vou ficar caladinho agora, gente. Eu não sei falar assim sem ler, porque se eu não ler, eu me perco aqui. Mas então, continuando. Na pergunta 701, Allan Kardec perguntou à espiritualidade: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural? A resposta: poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não existe verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade. E Allan Kardec, comentando essa pergunta, nos diz: se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, devia ser universal. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, devia ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível devido à igualdade numérica do sexo. Então, o que nós podemos observar através dessa pergunta é que o impulso poligâmico do ser humano não é um instinto biológico, ainda é um resquício das fases anteriores da sua evolução, que é isso que falou aqui no livro, né? Agora eu me perdi aqui. Só que o homem hoje não é mais irracional. Ele não é mais controlado pelas leis naturais das espécies animais. Hoje, ele já tem condições de racionalizar e ele tem plenas condições de refrear esses impulsos e sublimar a sua afetividade através da razão e do livre-arbítrio. Ele vai se controlar, vai se elevar acima das exigências biológicas e das resoluções sensoriais. Sabemos que não é fácil, porque ainda somos imperfeitos. Estamos no processo de evolução em busca da perfeição, mas lembremos que nós devemos continuar tentando. E na pergunta 646 do Livro dos Espíritos também, explica para nós que o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho. Deus tem mais em conta o pobre que divide o seu pedaço de pão do que o rico que não dá senão seu supérfluo. Voltando para o livro, note-se que o lenocínio, que é a exploração do trabalho de prostitutas de hoje, conquanto situado fora da lei, é o herdeiro dos bordéis autorizados por regulamentação oficial em muitas regiões, como sucedia notadamente na Grécia e na Roma antiga, em que os estabelecimentos dessa natureza eram constantemente nutridos por levas de jovens mulheres orientais, direta ou indiretamente adquiridas, à afeição de alimária, né, como animais, para mister de aluguel,
para função, né, de garotas de programa, era uma função que alugava as meninas, né, as mulheres ou os jovens. Tanto foram os desvarios dos espíritos em evolução no planeta, espírito entre os quais muito raros de nós, os companheiros da Terra, não nos achamos incluídos, que de certo Jesus, personalizando na mulher sofredora a família humana, pronunciou a inesquecível sentença, que é quem atire a primeira pedra, né? Quem não tiver erros, que atire a primeira pedra, que essa é a sentença inesquecível, convocando os homens supostamente puros em matéria de sexualidade a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. Evidentemente, o mundo avança para mais elevadas condições de existência. Fenômenos de transição explodem aqui e ali, comunicando renovação, e com semelhantes ocorrências surgem para as nações o problema da educação espiritual, para que a educação do sexo não se faça irrisão, zombarias, com palavras brilhantes marcando a licenciosidade. Quando cada criatura for respeitada em seu fórum íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino muito mais de alma para alma que do corpo para o corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma. Então, os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, uma vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de ser. E aí, me perdi. De Valdo Fran, comentando sobre traição, ele informa que podem existir várias causas. Pode ser uma má formação do caráter, às vezes é uma fuga de uma mãe dominadora, que aquela situação ficou em seu inconsciente e ele procura vingar-se da mãe, ou ele ou ela, né? Vingar-se da mãe usando o parceiro ou a parceira como uma forma de subjugar. Onde a vítima da traição se pergunta: pode ter uma relação com o passado? É alguma prova que estamos passando? Isso também varia. As causas são muitas que podem envolver o resgate de pessoas que se equivocaram na área do sexo. Às vezes, aquela pessoa que hoje é vítima, em vidas passadas, pode ter ajudado no descaminhos daquele coração e agora vem nessa situação para tentar progredir, ou às vezes ela não desencaminhou ninguém, mas é uma alma afim daquele coração. E se coloca à disposição de vir nessa vida para ajudá-lo como se fosse um farol de luz e o conduzi-lo no caminho do bem. Ai, desculpa, gente. Quando as pessoas adotam as posturas equivocadas na área do sexo, elas não estão sozinhas, porque sempre existe uma influenciação da espiritualidade inferior ou que esteja na mesma sintonia vibratória. Existe um processo obsessivo de influenciação daqueles espíritos que também têm uma atitude desregrada na área do sexo.
que permanecem influenciando essas pessoas para continuarem naquela atitude errada. E isso é muito prejudicial, porque essas energias negativas, de que certa forma estão influenciando a atitude daquela pessoa, contamina também o seu perispírito, que é transmitida para o corpo físico através dos plexos nervosos. Ai, desculpa. E é isso, meu Deus, que eu consegui Vamos fazer. fazer alguns comentários aqui. Existe culturalmente uma fala, eu falo que por sinal muito perniciosa, de que no âmbito familiar, quando a gente se defronta com situações de adultério, com situações de prostituição, a gente logo pensa na figura da mulher. Mas a mulher, quando a gente recorre ao Evangelho, ela está ali, no caso desse trecho que Emmanuel ressaltou, que a mulher em situação de adultério, que ia ser apedrejada e tal, a gente pensa o seguinte: primeiro, olha lá o parágrafo quando fala assim, tantos foram os desvarios do espírito em evolução do planeta, espíritos os quais, muito raros de nós, os companheiros da Terra, não nos achamos incluídos, que de certo Jesus, personalizando na mulher sofredora a família humana, pronunciou a inesquecível sentença, convocando os homens supostamente puros em matéria de sexualidade a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. Gente, vamos lá. Quando a gente se dispõe a falar que o outro é adúltero, em tons de crítica e de moralismo, a gente primeiro é convidado a olhar para os próprios erros. Mas aquela mulher do Evangelho julgada, Emmanuel fala que ela personaliza a família humana. E eu fiquei com esse personaliza a família humana engasgado. Porque se a família humana está personalizada naquela mulher, é porque nós ainda temos por hábito trair. Mas se também personaliza, aquela mulher arrependeu. E mais, o erro daquela mulher, quando tocada por Jesus, se transformou na reflexão de toda uma comunidade que saiu um a um, porque favoreceu a reflexão íntima. Então, esta mulher, quando personaliza a família humana, ela é, acima de tudo, uma mulher que sabe sair do erro e ascender à cura. E é o nosso desafio. É lançar a todos que possam estar conosco diante da beleza que é a vida espiritual e repensar. E depois, Emmanuel fala assim, surge para as nações o problema da educação espiritual. Gente, no mundo oriental, vamos pensar assim, a dinâmica da espiritualidade que toca a organização do povo já é muito mais antiga do que para a gente, ocidental. Nós ainda engatinhamos
nesse processo da educação espiritual. Tanto é que a gente está até hoje com discussões se aborto deve ou não ser legalizado. Quando a gente já tivéssemos uma educação espiritual, a gente já saberia o valor da vida. Mas quando a gente fala no tocante à sexualidade, isso é mais necessário, vamos dizer assim, urgente de reflexão. Por quê? Porque a gente não fala da sexualidade, e muito menos da sexualidade, quando tocada por uma visão espiritual. Quando a Denise falou que pegou um livro para falar de sexualidade, no Evangelho do Lar com o filho, eu fiquei, meu Deus, isso existe. Isso existe. Porque não é o comum nas nossas famílias em geral. A gente não fala abertamente sobre sexualidade. A gente ainda mascara muito, como se fosse uma coisa do outro mundo. E não é. Só que quando a gente fala da sexualidade e educamos-nos uns aos outros, tanto no quesito de amor, de responsabilidade afetiva, de cuidado mútuo, a gente está educando o espírito e propiciando ao outro também fazer sua jornada. E aí ele coloca assim, uma frase que eu achei ela incrível. Para que a educação do sexo não se faça irrisão com palavras brilhantes, mascarando a licenciosidade. Vamos lá. Gente, eu achei isso muito legal. Mas é muito legal mesmo. Quando a gente fala sobre educação do sexo, numa dimensão ampla do espírito, enquanto encarnado, onde a sexualidade nos toca, nós somos levados a pensar que nós não precisamos, ou não deveríamos, mascarar, esconder as nossas atitudes indisciplinadas e desregradas. Mas como assim? Eu vou escancarar meu erro? Não, não é isso. É quando eu tiver com uma dificuldade no âmbito do sexo, eu ter segurança de falar com a Eliette: Eliette, eu não estou dando conta. Faça uma prece por mim. Rosana, o trem aqui está pegando fogo. Não estou sabendo lidar com a situação. Faz uma vibração por mim. Porque senão a gente aprende a mascarar a sexualidade e colocá-la como erro. Ela não é errada. Ela é bonita. Ela é saudável. Tanto é que Deus nos dá isso quando encarnamos. O que fazemos da sexualidade é que vai trazer para ela o peso ou a virtude daquilo que a gente conquistar. Mas, se ainda estivermos preocupados em mascarar a nossa vida afetiva, a gente nunca vai ter uma relação verdadeira. Se a Gislene é minha amiga e eu só mostro a ela o que me convém, que amizade é essa? Porque minha amiga sabe minha parte ruim. Ela sabe que eu sou sem paciência. Ela já viu na prática minha falta de paciência nata. Ela vai ficar falando, nossa, Murilo, uma pessoa tão paciente e bondosa. Duas mentiras. Nem paciente, nem bondoso. Então tem que, quando a relação afetiva, de amizade, amorosa, sei lá, se ela é verdadeira, não cabe máscara.
Eu fico brincando. Quando a gente começa a namorar, ninguém tem defeito. A gente encontra o príncipe ou a princesa da Disney. Com 6 meses de namoro, você fala, não é possível que eu me apaixonei foi com isso. Quando você casa, você fala, a pessoa vai mudar. 2 anos de casado, nada. 5 anos, nada. 10 anos, você já descobriu mais defeito. Quando a gente está apaixonado, a gente mascara. Ninguém quer, no momento da paixão, falar dos vazios, das dores, das dificuldades. Mas quando aquela paixão passa para solidificar em amor, tudo se vê. Então é melhor que o outro vê a essência. Aquilo que eu tenho de virtude, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu preciso conquistar, para que as relações sejam leves. Porque senão elas sempre vão estar embasadas em uma mentira. E aí ela fala assim, quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma, estão os conceitos de adultério e prostituição. Se farão distanciados do cotidiano, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de si. Percebe que ele tem um advérbio de tempo. Quando? Ou seja, ainda não. A gente está construindo esse momento onde o respeito pela intimidade das pessoas será algo natural. Uma lei moral implantada em nossa sociedade, onde ninguém precisará de exigir, porque naturalmente acontece. É um aprendizado que o espírito alcança. E mais, para que o amor se consagre por vínculo divino, um amor sublime, um amor saudável, sem as manchas das máscaras que carregamos. E aí a gente pode fingir que ciúme é manifestação de amor, que violência é manifestação de amor, que agressividade é para o bem de alguém. Isso tudo cai por terra. Porque a verdade sobressai. E essa verdade que sobressai, que é o que a gente conquista dia a dia, que é o espírito de cada um em progresso constante, que vai fazer com que não haja mais desventuras afetivas, que não haja mais uma falta de vigilância e de compromisso, que não haja mais essa brincadeira com os sentimentos alheios, mas nutridos de responsabilidade afetiva, encontraremos no outro o lugar e a pessoa em que Jesus age. Porque também ele assim nos diz que quando dermos de alimento a qualquer um de seus pequeninos, a ele mesmo que o servir, então quando amar com o amor sublime, também será o amor destinado ao Cristo, e no amor ainda vulgarizado, é o amor que você tem para com ele. Se queremos crescer nas dimensões afetivas, crescermos na dimensão do amor, precisamos reforçar, reformar, reedificar o alicerce que em mim nasce, para que saia de minha boca as palavras e as expressões de amor que meu coração está cheio. E por fim, este é o desafio: fazer com que prostituição e adultério sejam verbos
lá do passado. Era comum adulterar o sentimento. Era comum prostituir no passado. Hoje, em total desuso, temos nova chance de viver e viver melhor. Mas até que essas palavras fiquem no passado realmente, precisamos ainda lutar para conviver com tais temáticas de uma forma tão saudável quanto possível, permitindo que nos toque somente o necessário, mas vigiando a nós mesmos para que não caiamos naquilo que já temos consciência de que não é o melhor para os espíritos. Por fim, se os outros nos fizerem estar diante destas situações, que sejamos humanos e nos permitir sofrer a dor da decepção, mas não sentir aquilo que é oriundo do outro, porque a fragilidade foi do outro. Fique somente com o que lhe compete, com aquilo que lhe cabe, e ao outro que ele faça a oportunidade do refazimento, mas não tome para si o peso, a responsabilidade da ação do outro. Porque Jesus disse: a cada dia basta o teu mal. Então, que a reforma íntima seja individual e propensa ao bem coletivo, mas que a gente nunca cobre do outro aquilo que não estamos dispostos a fazer. E cuidado, meus irmãos, porque prostituir o corpo ou o adultério diante de uma relação é algo ainda presente, em menor escala do que o passado. Mas outras formas de prostituição e adultério têm sido colocadas em nosso cotidiano. Identifiquemos para que a nossa reforma seja completa e não somente alterada a forma de manifestação de erros comportamentais que nos acompanham vida após vida. Que Jesus nos abençoe. Amém. Alguém quer fazer algum comentário? Ai, ai. É, participação especial que eu não sabia. Eu percebi. Também. Quem era? Não Ah, sabemos. eu já vi esse espírito antes, mas eu ainda não sei o nome dele, não. Mas é muito sábio. E a carapuça veio assim. Nossa, maravilhoso. Que espírito maravilhoso. Uma Gratidão, serviu serenidade. muito pro coração. Eu não entendi o que a Denise falou. Gente, eu tô com a voz péssima. Eu falei gratidão, serviu muito pro meu coração. Sim, acho que é para todos nós, Todos. né? Meus irmãos. Oi, Miriam. A gente não está te escutando. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos ir para a nossa prece final. Fiquem à vontade, que nós temos um minutinho ainda aí para a gente falar. Ah, eu disse que serviu para mim também. Gratidão. Acho que Foi geral, né? Todo mundo que estava aqui tinha que escutar isso. então, para a gente aproveitar. Oi, quer falar, Rosana?
Eu penso o seguinte, nós ainda estamos muito magoados, né? A gente ainda tem as mágoas e é muito, muito difícil. Então, não podemos julgar aquele que está passando pela situação, que está sofrendo, que está se revoltando. Vai chegar o momento da paz, da tranquilidade, mas tudo precisa de apoio, de um núcleo de amigos, porque isso faz a sustentação ser mais fácil, de um estudo como esse, que é impressionante como tem nos ajudado. Então, é sempre nesse sentido que a gente tem que pensar. Graças a Deus, nós estamos participando desse estudo. E eu falo que como que a espiritualidade é cuidadosa quando a gente fala sobre a própria temática que eles vão nos dar, né? Quem de nós não precisa refletir sobre a própria experiência? Não existe essa pessoa, né? E aí eu acho isso muito bonito, porque quando a gente fala dessa experiência, a gente para de achar que espiritualidade é somente é assim, é assado. Não, gente. O conhecimento da espiritualidade toca todo mundo o tempo todo. Não é discurso, não é possibilidade somente, é verdade. Ela tem sentido. Ela não é um falatório aleatório. Não, não é. Então, que bom que a gente está fazendo esse estudo. E lembrando a todos que nosso próximo livro começa aí no mês de novembro, se eu não me engano, que vai ser o livro Roteiro. Então, aí já dá para todo mundo começar a providenciar o livro, para a gente ler ele junto. Na semana que vem, nós vamos entrar em mais um tema desses bem maravilhosos que a gente tem estudado junto com o Emmanuel. Semana que vem a gente vai falar sobre abstinência sexual e celibato, que é o próximo capítulo desse livro. Na teoria seria eu, estou querendo sortear entre vocês, depois eu conto. Graças a Deus que seu áudio está desligado, Rosana. A Denise vai estar viajando, tá? Semana que vem eu não vou participar. A Ficou livre do sorteio. A Eliette não apresentou nenhum. Eliette, que saudade! Rosana, faz a prece para nós. Faz. É o nosso agradecimento pela bondade da espiritualidade amiga por nós, em todos os momentos. E é o nosso agradecimento pelos ensinamentos que estamos recebendo, pelo apoio das nossas dificuldades. E continuamos agradecendo e pedindo por todos os nossos irmãos que ainda estão passando pelas situações delicadas de uma separação, que aqueles nossos irmãos que ainda estão em erro possam serem, aliás, auxiliados para que mudem, para que possam compreender que nós estamos aqui no aprendizado, sejamos todos protegidos e amparados pelo nosso querido irmão Joseph e por toda a espiritualidade amiga que nos auxilia em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus.
Que assim seja. Graças a Deus. Gislene, muito obrigado por aceitar o desafio. Agradeço a todo mundo a participação. Vou paralisar a gravação agora. Olá,